E aí, meu povo, eu sou o fisioterapeuta Ramon Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós temos um formato um pouco diferente aqui desse nosso papo, dessa nossa conversa aqui. Na verdade, hoje eu inicio um quadro novo aqui no canal, que eu chamei de Papo de Físio, provisoriamente, não sei se vai continuar esse nome, mas vai ser um quadro em que eu vou conversar, vou chamar uma pessoa, um convidado para discorrer, falar sobre qualquer tema voltado para a área da saúde. E vocês viram que eu estou num estúdio diferente aqui, improvisado, mas é assim mesmo, a cozinha da minha casa, tá? E quem eu convidei hoje aqui é uma pessoa bastante especial, que eu conheço, estudou na mesma faculdade que eu sei que é uma pessoa bastante inteligente, talvez até mais do que eu, com certeza. E é o nosso querido amigo Brian. Brian, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui e obrigado também por ter me esperado até essa hora, né? Eu sei que você já declarou lá nas suas redes sociais que você é uma pessoa mais da manhã, né? Que você gosta mais de fazer suas atividades pela manhã. E eu concordo plenamente com você, eu prefiro também. Só que quando a gente vira pai, a gente não tem escolha de ter o tempo, né? Mais uma vez, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E vamos conversar, né? Um pouco. Que é isso, Ramon. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Mas, assim, quando uma coisa é importante, a gente faz um esforço, né? Pronto. O Brian, pra quem não sabe, gente, ele é fisioterapeuta do Hospital de Urgência de Teresina aqui da cidade, daqui do Piauí. Ele atua tanto na área da UTI, quanto também na área de terapia manual. Ele é especialista em coluna, não é isso, Brian? Tô certo ou tô falando besteira? Na verdade, eu sou osteopata e dentro da osteopatia, que já é uma área bem grande, né? O meu foco é coluna. Pronto, perfeito. Meu irmão, eu te falar o seguinte. Essa nossa conversa daqui, ela surgiu na minha cabeça, na minha mente, a partir de na verdade, uma pergunta de um paciente meu, que eu achei bem interessante. Por quê? Ele me perguntou um dia por que que ele sente dor, por que que a gente sente mais dor quando tá fazendo atividades corriqueiras, como, por exemplo, tá varrendo a casa, você tá lavando a louça, você sente dor na coluna fazendo esse tipo de coisa, passando um pano na casa. E eu fui parar pra pensar, realmente, é uma coisa que acontece, que vai influenciar muito na vida da pessoa, porque ela não vai conseguir, de fato, fazer suas atividades como ela deveria, não é? Isso interfere demais na nossa vida, porque a gente precisa fazer essas coisas, né? Precisa limpar uma casa, precisa lavar uma louça. Isso, a gente não pode fugir dessas obrigações, até porque a gente vive numa casa que precisa de cuidados, né? Num lar que precisa de cuidados. Então, essa pergunta veio por ele e eu confesso que eu não consegui responder da forma que talvez ele pudesse entender. Porque ele era uma pessoa leiga, era um idoso que não tinha tanta instrução assim, mas eu tentei instruir ele do jeito que eu podia. Mas isso ficou na minha cabeça, essa pergunta. Eu pensei, rapaz, eu preciso chamar alguém para conversar comigo sobre isso. E aí eu pensei em você, porque você, com a sua especialidade de coluna, você já deve ter enfrentado muita gente, porque eu também acompanho você nas redes sociais e vejo você falando dessas atividades do dia a dia, que as pessoas não precisam sentir dor o tempo todo, e a dor da pessoa ela não é oriunda só de um problema só, é vários. Então é uma, vamos dizer assim, Contexto. um contexto daquela pessoa, da vida daquela pessoa, que muitas vezes a gente não consegue entender a primeiro momento, só depois de uma convivência, uma avaliação mais minuciosa. Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Uhum, sim. Pois pronto. E Mas assim, é mais ou menos isso que você falou, né? Desculpa te interromper, mas é mais ou menos isso que você falou. Muitas vezes a causa pode ser um fator muito específico daquela pessoa, né? sim. Então, se você for pensar,
pode existir até um mobiliário mal projetado, pode influenciar na dor da coluna dessa pessoa, né? Mas, assim, no geral, por exemplo, a maioria das nossas atividades, né, no dia a dia, ela envolve a flexão da coluna, que seria ficar com a coluna dobrada para frente, né? E, eventualmente, se você está fazendo as atividades domésticas do dia a dia e você intensifica essa flexão e, por muito tempo, isso pode gerar dor, né? E aí, como você falou, isso aliado ao contexto que está inserida essa pessoa, isso pode piorar, né? Tem esse excesso de carga, uma postura inadequada de flexão, isso acontecer por muito tempo, um mobiliário mal projetado, aí tem outros fatores, né? Tem estresse, tem outros problemas que podem influenciar na dor do paciente. Exato. Então, para fechar essa pergunta, num caso desse, as respostas elas podem ser muito específicas, né? Mas, no geral, é isso. Então isso já conclui a primeira pergunta que eu ia fazer, que é por que a gente sente dor ao realizar essas tarefas domésticas. Mas outra coisa que eu vi, cara, é que a atividade doméstica não é uma atividade física, é um esforço físico, né? Mas eu queria entender, colocar para o público também para entender junto qual é essa diferença. O esforço físico, uma atividade física, o que é só a finalidade do negócio que você está fazendo, ou é mais do que isso? A finalidade é muito importante, né? Porque, assim, se a gente for conceituar essas duas situações, né? O esforço físico é qualquer atividade que gasta energia mais do que a pessoa gastaria ela estando em repouso, né? Então, levantar de uma cadeira, dobrar o braço, dobrar a perna, caminhar, isso é um esforço físico. Mas quando a gente fala em atividade física, né, a gente usa esse gasto energético para algum objetivo, né? Ou seja, usar aquele movimento para alguma finalidade, como você falou, né? Ou seja, perda de peso, ganho de mobilidade, redução da dor. Então, como a atividade física ela tem um objetivo final, ela precisa ter um controle de alguns parâmetros, né? Como o tempo, intensidade, volume de treinamento, intensidade de treinamento, que muitas vezes precisa ser específico para cada pessoa, né? O esforço físico, isso não acontece, né? Não existe um controle de parâmetros muito específico, né? E essa é basicamente a diferença entre esses dois conceitos, né? Esforço e atividade física. Muito bem. Realmente tem todo esse conceito. E, para te falar a verdade, esse paciente que me fez a pergunta, ele tinha hernia de disco, né? Muita gente me pergunta, cara, eu posso fazer coisa tal com hernia de disco? Eu vi que você, se eu não me engano, você fez um post uma vez no Instagram sobre esse assunto. Coisas que a gente pode fazer, que a gente acha que não pode fazer por causa de uma hernia de disco. Então, muita gente, pra falar a verdade, na hora que a gente fala que o paciente tem hernia de disco, já parece que liga um sinal de alerta gigante na cabeça dele. Ele já entra em surto. Luto, né? Em luto. É tipo luto. Isso, é tipo luto, exatamente. A pessoa entra nas fases do luto, todas as 5 fases na nossa frente, bem ali, né? E é uma coisa impressionante, mas eu sempre tento explicar pra pessoa o que é a hernia de disco e dizer que ela não é aquela coisa, aquele bicho de 7 cabeças que tanto a gente, o popularzão imagina que seja, né? Que na hora que... a minha família, quando soube que um parente meu tinha hernia de disco, trataram ele como praticamente um falecido, né? E não é bem assim. Aposentado, encostado. Encostado, exatamente. Tem que aposentar, tem isso tudo. E já estavam tratando como é uma coisa que é impressionante. E assim, existem coisas que você pode fazer com hernia de disco, né? Então, o que mais me perguntam dá pra fazer... limpar a casa, arrumar as coisas com hernia de disco, tendo hernia de disco, tendo esse problema? Então, por favor. O que eu já li.
a literatura mais atual fala sobre a formação de hernia de disco, esse processo degenerativo na coluna, é que esses processos eles fazem parte do envelhecimento natural da coluna. Então, todo mundo vai ter, entendeu? Algumas pessoas num ritmo mais acelerado, outras pessoas num ritmo mais lento, algumas pessoas vão ter problemas com isso, outras pessoas não, né? Então, se você for fazer um corte na população, a partir dos 60 anos, 50% da população tem hernia de disco. Mas nem todo mundo sente dor por conta disso, né? Então, já se questiona muito se a própria formação da hernia de disco, o aparecimento da hernia de disco, ela está realmente linkada à dor, né? Isso pode até ser meio chocante para o leigo quando a gente fala isso, né? Mas se a gente for pensar, a hernia de disco por si, a formação da hernia de disco, ela não tem cura, né? Um disco herniado não tem cura. Exato. E a pessoa, quando trata a hernia de disco, ela fica sem dor por um tempo, tem umas recaídas, né? Então, se fosse necessariamente só por conta da hernia de disco, ela não ficaria boa nunca, né? Porque a hernia de disco não tem cura, né? Aquele disco ele vai cicatrizar, formar um tecido cicatricial, o núcleo vai ser reabsorvido, mas cura não existe. Então, por isso mesmo, a hernia de disco por si só, ela não impede, nem proíbe ninguém de realizar as atividades domésticas no dia a dia, né? O que pode acontecer é que, eventualmente, a gente pode ser necessário algumas adaptações, né? Evitar alguns movimentos quando tiver uma fase muito aguda, alguma forma de fazer algum movimento durante as tarefas do dia a dia, mas fora isso, o simples fato de haver um hernia de disco não impede da pessoa de fazer praticamente nada, né? Exatamente, foi o que eu disse eu digo sempre para meus pacientes, que isso não vai impedir você de fazer suas atividades. E isso cara, tu acha, é uma opinião sua aqui, tu acha que a hernia de disco, ela é, vamos dizer assim, super valorizada demais, assim, tipo, é muito exacerbada no imaginário até da população da área da saúde também? Sim, com certeza. E existe, inclusive, até umas pesquisas que falam que, assim, no hernia de disco, a gente basicamente só consegue ver ela, né, por um exame de imagem, né, de ressonância magnética, que é o padrão ouro, né. E tem muitas pesquisas que falam que você ser submetido a muitos exames de imagem, né, por exemplo, para detectar a hernia de disco, né, como a ressonância, isso cria um estigma na pessoa, né, que a pessoa, que aquela dor que ela sente está relacionada a um problema específico na coluna, que não tem jeito, que está piorando, que é progressivo, entendeu? Então, e de certa forma, isso vem mudando recentemente, mas ainda está muito arraigado na cultura dos profissionais da saúde, ainda atribuir a dor que a pessoa sente na coluna a problemas discais, né? A hernia de disco. Isso, pela minha experiência que eu tenho visto, isso dificilmente acontece, né? Na grande minoria das vezes, a dor é por conta de um agravamento discal. Fora que a hernia de disco é um reflexo, né, de um problema que já veio antes, né? Não é exatamente o problema em si, né? Ela é mais o que aconteceu, a consequência do que aconteceu para aquela coluna daquele jeito. E como você disse, é um processo natural, né? Que vai acontecer com todo mundo vai ter uma degeneração da coluna e a gente... Eu vejo assim também, cara, que muita gente... Olha, eu tenho certeza que tu já passou por isso. Muita gente chega com uma sacola gigante de exames pra mostrar pra gente. Olha, isso aqui, eu fiz isso aqui 5 anos atrás, eu fiz isso aqui há 2 anos atrás, eu fiz isso aqui semana passada, fiz esses 3 aqui no mês passado. É muito exame. Até exame de sangue. A pessoa manda um exame de sangue pra gente. E, olha, doutor, será que isso aqui tá normal? Será que isso aqui, qual remédio que eu tenho que tomar? O meu filho? Calma, que você tá aí particularmente tem uns pacientes que ficam muito desesperados, né? Que é aquele que o exame tá normal, do ponto de vista imaginológico,
E esses que fazem vários exames seriados, quando melhora Isso. a imagem. Esse pessoal, inclusive o profissional da saúde que acompanha ele, muitas vezes fica desesperado. Assim, eu Desesperadíssimo. não sei o que está acontecendo. Porque assim, na nossa coluna, né, como em outras partes do corpo, a gente tem muitas estruturas que podem gerar dor, né? Não é só o disco, o nervo. A gente tem músculo, a gente tem ligamento, a gente tem osso, tem fáscia, tem víscera que pode dar a tal da dor referida. Então, tem muita coisa ali envolvida, né? Então, por muito tempo a gente achou que seria por conta disso, né? Disco nervo, disco nervo. Na verdade, não é. A cultura está mudando, né? Como eu falei, mas ainda está de uma forma muito lenta. Cara, é impressionante. Bom, estamos quase terminando aqui o nossa conversa, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu acho que já até respondemos um pouco, né? Que é o que fazer para a gente não sentir dor para realizar essas atividades domésticas, né? O que a gente pode adaptar? A gente até falou assim, tem que fazer adaptações. Adaptações é o fato. Mas que tipo de adaptações a gente precisa fazer? Tipo, o que, por exemplo, no caso do meu paciente que ele perguntou do varrer a casa, né? O que a gente pode fazer? O que pode estar sendo feito? Tem duas coisas que eu recomendo bastante com meus pacientes que reclamam desse parecido com o que você relatou, né? Dor durante a atividade doméstica. A primeira delas é evitar a faxina, né? Evitar tirar um dia para fazer tudo que você tem que fazer na casa, né? Eu geralmente recomendo, porque aí depois desse dia da faxina é que ele trava, né? Ele faz a faxina no final de semana e na segunda-feira ele não aguenta mais. Minha mãe reclama disso direto toda hora. Pois é, eu sempre peço para o paciente ele diluir o que ele tem que fazer durante a semana, né? Deixa um dia para varrer a casa e passar o pano, no outro dia ele limpa os armários, no outro dia ele faz uma outra coisa. Isso é muito mais saudável do que você tirar 5 horas em um dia e fazer todas essas atividades, né? Porque isso influencia muito na sua qualidade de vida, porque você vai fazer aquela postura por muito tempo, né? Em flexão. Então é muito melhor você, por exemplo, passar 30 minutos ou 1 hora do seu dia fazendo alguma atividade, mesmo que esteja em flexão, em algum movimento que seja um pouco mais difícil para você e para sua coluna, mas que no restante do dia você tire um tempo para se recuperar. Fazer atividades em extensão, fazer atividade física, deitar, fazer alguma outra coisa, né? No outro dia já você faz uma outra atividade. E a outra adaptação especialmente no que tange ao varrer, né, passar pano, você sempre adquirir ou adaptar esses cabos, né, de vassoura ou do rolo, sempre deixar ele bem alto, né, para que você não precise dobrar muito a coluna. Aqui em casa, pelo menos, a gente já comprou os cabos que são bem altos, né, da altura mais de 1,60m, 1,70m, da altura mesmo que a gente Das pessoas da casa, né? Das pessoas que moram aqui, né? Para quem não achou um cabo como esse, né? Você pode adaptar um cano para que ele fique um pouco maior, mas o importante é que ele fique de uma tal altura que você não precise se abaixar tanto para varrer, para passar o pano, para limpar alguma coisa embaixo da cama, de algum modo, por exemplo, né? Sim, sim. Muito bem. Pois, cara, realmente essas adaptações são bem simples, né? Não tem muito segredo que fazer. E é fácil, né, de fazer. Exatamente. Como tu falou, muita gente deixa pra fazer aquela faxina da semana, né? Pega a semana todinha, pegando... Ou então, aí a solução que eles arrumaram, depois de tanto fazer faxina toda semana, eu pelo menos encontrei uma casa de um paciente assim, quando eu atendi em domicílio, que eles contratavam uma pessoa para fazer a faxina geral da semana, porque era muito trabalhoso, porque a casa era muito grande, era muitos cômodos para limpar e tudo mais. E realmente, eu acredito também que seja uma coisa que, né, eu vivo falando, você também, que é se manter ativo, né? Você se manter ativo. Eu achei muito interessante uma frase que tu disse, que acho que tu viu em algum lugar uma vez aí, que você tem que
Se você pede para era mais ou menos isso. Você pede para a pessoa fazer exercício, né? Você também tem que fazer. Você tem que ser o exemplo, né? É. Assim, ela tem que ser coerente, né? Com o que ela faz, tem que ser coerente com o que ela pensa e o que ela fala, né? Isso. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É o que eu tento ser, né? Eu tento ser e é a forma que eu indico para os meus pacientes e a forma que funciona para mim, porque eu também tenho dor na coluna, entendeu? Então eu não posso descuidar também. Então, se funciona para mim e se eu acredito nisso, é o que eu faço com meus pacientes. Eu acho que é o mais correto. Perfeito, cara. Muito bem, Brian. Então, chegamos ao final da nossa conversa. Muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui. E se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, como é que elas fazem? Diz aí as tuas redes sociais, por favor. Então, você pode me achar mais fácil no Instagram, @Brian Menezes, BHYN Menezes, com S. Que eu tô tentando sempre deixar cheio de conteúdo legal lá pra quem. Perfeito. Eu lembro também que você tem uma página de estoicismo, não é isso? Sobre estoicismo eu já falo bastante sobre filosofia, né? Que é um pouco mais estranho, mas pra quem gostar também é @estoicismo saúde. Perfeito. E também tem coisa sobre filosofia lá. E, cara, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Valeu. Você é o primeiro é a primeira de muitas conversas que a gente vai ter. Você vai ser chamado mais algumas vezes, com certeza. Mas eu espero que seja mais cedo. Vai ser um prazer. Obrigado mais uma vez. Bem, é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se possível, deixe o like, compartilhe com seus amigos, comente o que você achou, que perguntas você tem. E muito obrigado. Até mais. Fique com Deus.